Sons da Terra. Oi, pessoal, tá começando mais um Sons da Terra. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Paulo, Luciano? Tudo bom, Ananda? Tudo bom, Paulo? Um oi especial para todo mundo que está nos assistindo. Hoje com a participação especial, né? A nossa azulona aí. Ah, eu Pra, tô sempre por aqui. pra incentivar quem só ouve a gente lá vendo no YouTube, a Ananda hoje tá vestida de azulona. Uma espécie de ave. A gente fala de azulão, mas tem azulão. Tem azulão, azulinho e azulona. Agora que eu me dei conta disso. Só que hoje a gente vai falar de outra cor, né? Do amarelo. Do amarelo, do canarinho, que é uma das espécies mais populares desse país. A gente está conversando, quando a Ananda propôs essa reportagem, né, esse bate-papo, a gente está falando sobre aves populares e a gente estava na dúvida, né, se João de Barro, canarinho, o tico-tico são qual é mais popular, né? Na música popular brasileira tem muito canarinho, né? Não, o canarinho acho que ganha. Canarinho tem muito. A gente, no final, nós vamos votar se é o canário do peito amarelo do Milionário Zé Rico ou o canarinho do Chico Rei Paraná, canarinho prisioneiro, né, Luciano? Qual música aí? Qual música que o pessoal prefere sobre canarinho? Mas o que você pode falar dessa espécie tão popular, Luciano? A gente pode começar viajando para outro lugar. De onde vem o nome canário? Boa pergunta. Por que é Das canário ilhas? das Ilhas Canárias? Por que é canário da terra? As Ilhas Canárias, geograficamente, ficam... As Ilhas Canárias ficam ali, mais ou menos, em frente ao norte da África ali. Se eu não me engano, é o território que pertence à Espanha. E tem esse nome. E tem esse nome porque tinham muitos cães. Vem da época aí dos gregos, o nome antigo dado para essas ilhas, porque tinham muitos cães lá. E aí lá tinha uma outra espécie de canário, que é o canário do reino, né? O canário europeu é uma outra espécie, outro gênero, outro tudo. E é por isso também que o nosso canário, lá é o canário do reino, que é o canário europeu, e o nosso aqui é o canário Da terra. da terra, exatamente. Canarinho da terra, que é o canário do Brasil, mas não são parentes próximos, canário do reino e da Porque terra. o Se nome. parece, o jeitinho ali, o jeito de ser. Mas não são nem parentes. Não são parentes próximos. O nosso canário da terra é da família Traupide, né? É outra família, a família do sanhaço, de outras aves. Cara, eu nunca imaginei que canário significa a ilha dos cães. As Ilhas Canário, então, canário chama canário por quê? Por causa dos cachorros. Que loucura. Papo de Luciano também, tá dando aí um papinho pra você usar no boteco, usar naquele churrasco de família, no almoço de domingo, vai Vou contar a anotar história. aqui e já vou usar Onde esse vem no próximo canário. churrasco. Boa. Agora me fala, Luciano, o nosso canário da terra canta mais bonito do que o canário do reino? São cantos diferentes, né? É que o canário do reino teve uma seleção de domesticação muito grande, né? E, inclusive esse é um problema. O canarinho nosso hoje, você vai em algumas cidades, ele se tornou uma ave urbana. E para mim é um dos termômetros, vamos dizer assim, de que felizmente está acabando essa cultura de gaiola no Brasil. As pessoas Porque isso aumentou muito, né? Sim. Você vê muito mais canarinho hoje do que muito mais. antigamente. Eu lembro. Hoje você vê mais canarinho que pardal em algumas Sim, regiões, né? sim. Nem em todos os lugares, mas O canarinho compete com o pardal por lugar de ninho. O canarinho, eles gostam de fazer ninho na comieira da casa ali, o canarinho às vezes expulsa até o pardal. As pessoas costumam colocar Cabaça, Essas coisas. E o canarinho, ele é uma ave que foi muito. E é cruel, né? Porque não era só pra cantar, ele é uma ave super territorialista, fazia um rinha de canário da terra. Então botava os bichos pra brigar ali mesmo. E isso vem de períodos... Até hoje as pessoas têm na gaiola, mais ou menos. Eu lembro, em Minas, ele é uma ave que está na lista de aves ameaçadas. Teve muito tempo de Minas Gerais, hoje é comuníssimo. E eu lembro, isso em 2000, no primeiro congresso de ornitologia que eu fui, que foi em 2004, que foi em Blumenau. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito no congresso, acho que eu não lembro das palavras, mas eu lembro de ter muito canarinho da terra na cidade de Blumenau, naquela época. Você não tinha canarinho da terra urbano. Em Minas era raríssimo, a gente via. Agora, isso mostra duas coisas, que a cultura do gaioleiro, felizmente, está acabando. O negócio de botar passarinho na gaiola é cafona. Não prende passarinho, é um bicho feito para ficar solto, tem território grande, não imagina, não justifica prender ave por motivo nenhum, muito menos se você quiser ver ela cantar. Mas mostra também pra gente que essa cultura está acabando e mostra o grande impacto que essa cultura tem para as populações de aves, esse crime, né? Que é um crime, né? Prender aves nativas sem licença.
Porque é uma ave que reproduz, eu tenho lá em casa, reproduz 2 ninhadas por ano. É o outro que é vizinho meu lá, faz... Detalhe que você falou, tem lá em casa, livre, né? Porque Livre, às vezes não, as pessoas vão livre falar não, que você está tem lá em criando na casa sua casa. Na comieira da telha. é seu inquilino, obrigado, é. Meu Quantos inquilino. filhotes Dá, Três, às vezes. 3, às vezes 4, pode botar 4 ovos. Que poeta africano da África do Sul, ele fala que que ele gosta das aves são os voos, né? Porque os voos todos são de liberdade. O canto, nem todo canto é de alegria, né? Das Sim, a aves. gente fala que a ave na gaiola não canta, lamenta, né? Agora, essa Fluorescente. adaptação na cidade não pode ser por perda de hábito? Não, porque ele é um bicho de área meio aberta, borda, não é um bicho de mata, não é um bicho florestal. O poeta que você está falando é o Miyakoto, não? Yakuta. Sabe Agora que que Miyakoto é biólogo, né? não sabia dessa? Miyakoto é biólogo. Nosso Por isso que é amigo um ótimo poeta. José Nélio, lá, que me apresentou o que É um hoje grande é um dos escritor maiores africano. poetas E do poeta e mundo. escritor, né? E eu estou tentando procurar esse trecho, mas é o Miyakoto mesmo. Miyakoto é biólogo. Então ele não se o canarinho ele não se adapta, ele se adapta fácil. A cidade é uma ave que é de ambientes abertos. No Brasil, originalmente, ocorria em áreas de cerrado, de campo. Você tem, inclusive, algumas subespécies, o que é claramente um fato dessas áreas abertas do Brasil, de campo, de estarem separadas, né? Porque antigamente a gente tinha a imagem do Brasil pré-invasão portuguesa era uma imagem negativa, né? Negativa não no sentido de ruim, mas negativa no sentido de ter mais floresta que áreas abertas. Especialmente aqui na Mata Atlântica, óbvio. Mas você tinha enclaves de áreas abertas. Você pega... Hoje, quando tem uma floresta, você usa isso como referência geográfica. Não, tem um fragmento de mata ali. Antigamente era o campo, porque a maioria era floresta. Então, São José dos Campos, São Bernardo dos Campos, tudo que tem nome de Campinas é porque eram áreas de campo nesse meio demais. Hoje você não chamar qualquer lugar de campo, é só quase que só campo. Né? Uhum. Então, e é engraçado que no sul é o contrário, né? Eles usam capão, porque nos campos de cima da serra, onde tudo é aberto. Mas até aqui, né? São Paulo tem alguma. Capão bonito. Capão bonito, que provavelmente deviam ser capões de mata no meio das áreas abertas. Né? O poema é mais belo que o canto de um pássaro é o seu voo, pois nem todo canto é de alegria, mas todo voo é de liberdade. Bonito. Essa eu não conhecia. E eu não sabia que era biólogo. Miyakoto, biólogo. Ô Lu, e você falando assim, dessa questão que teve um período que não tinha canarinho, você não encontrava canarinho em Minas, né? E eu lembro também que durante essa trajetória da Terra da Gente, teve um período que a gente fez uma reportagem sobre isso, agora eu não vou lembrar qual cidade de Minas que era, mas mostrava como que os canarinhos estavam repovoando, né, voltando. E aí, uma questão que mostrava é que, nesse caso especificamente que a gente revelou, era um casal de canarinho que era mantido, né, como em gaiola, e em algum momento alguém resolveu soltar e ele se adaptou, e aí foi tendo os filhotes, e aí foi aumentando a população. Isso mostra, já que você falou da adaptação da cidade, né, que é uma ave que consegue, porque não são todas as espécies que se você voltar para a natureza, ela consegue proliferar de volta, né? Uhum. E o canarinho tem essa adaptabilidade, assim? Tem, é um bicho. Inclusive é uma ave invasora em alguns lugares, né? Se não me engano, até no Havaí soltaram o canarinho. Tem umas ilhas do Caribe que tem. Porque essa reprodução, ela é bem forte, né? É um bicho que se alimenta de sementes, de gramínea, então pode pegar insetos, principalmente na época do ninho. Essas aves granívoras alimentam os filhotes com insetos, proteína, a maioria das vezes, mas são basicamente se alimentando de sementes. E é interessante que quando a gente fala de aves granívoras que comem semente, elas não atuam como dispersores de semente, né? Porque elas destroem a semente. Então e aí a gente entra esses capins africanos também, né? Então todo é o antropoceno, né? É o mundo criado pelos seres humanos. Então você tem, imagina, você está numa ilha do Caribe com um canarinho introduzido, se alimentando uma grama africana, um negócio. Inclusive tem uma teoria que eles falam que essas espécies invasoras, elas meio que se ajudam. Sim, exatamente. Acabam. É um pacotinho, né? Porque uma espécie invasora acaba ajudando outra espécie invasora a dominar aquele espaço, né? Mas mostra, igual eu falei também, o fato que a pressão de captura era muito grande. Então o tráfico de animais silvestres no Brasil era uma coisa completamente subestimada. A gente tinha os números aí, não sei quantos milhares de animais são tirados,
Mas para a gente ter conseguido diminuir a população de uma ave que se reproduz e é tão abundante quanto o canarinho, é porque tinha muita gente pegando passarinho antes. E para mim é um símbolo de resistência, um símbolo de adaptação, é um símbolo brasileiro, né? A seleção brasileira não entende nada de futebol, mas é a seleção canarinho. Tem as músicas, é uma ave que o brasileiro... Voa, canarinho, eu vou. Essa foi da Copa de 82, Léo, 86. E eu tava falando, então o negócio para não perder o fio da meada. Então você tem diferentes subespécies no Brasil que mais ou menos estão ligadas a essas áreas abertas diferentes. Então você e muito provavelmente em algum momento vão ser consideradas talvez espécies diferentes. Especialmente, você tem no Brasil Cicalis favela brasiliensis, tem Cicalis favela pelzelni, que é uma subespécie que a fêmea é completamente diferente nessas duas subespécies. Uma, no favela brasiliensis, a fêmea é muito parecida com o macho. E no pelzelni a fêmea é bem diferente do macho, parece mais o jovem. Então isso é alguma coisa que talvez faça com que ela Isso é uma questão interessante, né? Desculpa te cortar, Paulo. É que existe o dimorfismo, né? Entre macho e fêmea, né? E o jovem também. E o filhote, ele vai parecendo mais com a fêmea para depois ir ganhando, se for macho, né? A cor do... Isso, como na maioria das aves. Mas é uma diferença entre as subespécies. Mas o que aconteceu é o seguinte, você falou que, você deu um exemplo de repovoamento, é um passarinho também que as pessoas tinham muito em gaiola, então levaram para muitos lugares, soltaram, então você teve uma bagunça aí das subespécies. Porque misturou uma com outra. A gente viu agora, nós estávamos gravando ali no Lago de Furnas, ali na região de Carmo do Rio Claro, e no comedouro lá, o pessoal colocava um quirela ali, e elas apareciam. E tinha um que parecia até diferente dos outros, que estava até vermelho, assim. Pode ser uma mutação. Pode? Tem bastante registro no Wikiaves de canarinho com alguma mutação genética. No caso, tem mais foto de leucístico, né, que é aquele mais esbranquiçado, mas acho que talvez nesse caso deva ter sido isso também, né? De cor assim, pode ser que a nossa visão não tá boa. Pode ser que o amarelo não está sendo sintetizado direito, o bicho ficou mais avermelhado. Parece bem avermelhado, assim, até chamou atenção. E outra coisa, ali, onde tem comedouro que tem quirela e tal, é um grupo, né? E eles estão sempre em grupos, assim, ou... Boa pergunta. No período reprodutivo, o macho é extremamente territorialista. Ele fica pousado. Por favor, produção. Esse é o canto varia de região para região, mas esse tem sotaque também? Tem um pouco de sotaque. Mas o macho marca muito território, fica vocalizando. Mais próximo a recurso alimentar, eles vivem em grupos. São animais gregários, vivem em grupos. Mas na época reprodutiva, o macho é bem territorialista. Tanto que eles faziam rinha de canarinho da terra, né? Porque eles competem mesmo, são bichos. E às vezes, tanto é verdade que às vezes você chega no carro, tá um canarinho da terra batendo lá no vidro. Essa retrovisor. Foto a gente tem uma foto que o Ederson Godoy fez no vidro da caminhonete do Terra. É verdade, eu lembro dessa foto. E o Luiz Leite também tem uma, né? Do retrovisor da moto. E às vezes o bicho aprende isso, e às vezes pode ficar muito tempo ali. O que a gente recomenda nesses casos? Se é um lugar que você para o carro todo dia, cobre com uma sacolinha plástica o retrovisor. Um paninho ali. Botar a sacolinha, amarrar, ela fica. E para quem quer ter o canarinho perto de casa... É só botar quirela. E aquelas cabaças funcionam? Cabaça, né? Funciona muito também. Funciona muito. Mas tem algum lugar apropriado? É alto. É bom botar... Não precisa nem ser tão alto. Às vezes eles fazem ninho até em crânio de boi, cabeça de boi, de osso ali, eles fazem ninho ali. E tem um detalhe também nessa questão do ninho, né? Porque às vezes tem predador que vai. Tem uma forma de proteger ou... Não, a cabaça, se você pendura ela de um jeito já que não acessa... A que eu tenho em casa tem 4 cabaças. Acabaram que eles não fizeram, quem fez o ninho na cabaça foi o Curruíra, eles fizeram o ninho na comieira do telhado, na entrada do telhado, assim. Mas eu falo para esse tipo, gato, espantar, alguma coisa, não tem jeito. É a natureza mas a gente sempre recomenda, se você tem gato, o lugar de gato é dentro de casa. Gato, se você vai botar ele para fora, ele vai caçar passarinho, lagarto. Um dos maiores impactos da natureza hoje, no mundo inteiro, são gatos. A gente não está falando mal dos gatos, está falando mal do cuidado que os gatos recebem. Tem que ter responsabilidade. Reflexo, né? Reflexo. E você pode botar um sininho que o gato faz barulho e perde o componente surpresa, alguma coisa colorida, os passarinhos verem. Mas se você tem um gato em casa e tem um comedouro ali, pode ser perigoso. E mesmo
as casinhazinhas e tudo mais. Mas é uma ave que ter canarinho perto de casa é um privilégio, né? Uma das aves brasileiras é super comum, mas que é lindo. Já me peguei. Às vezes a gente, o observador de aves, fica nessa, não, que era ave rara. Cara, quantas vezes já me peguei sentado tentando tirar foto de um canarinho, que nossa, bicho é muito bonito, ele fica ali. Não, tanto que essa cobiça, né, do ser humano de querer ver esse bicho, né? E ele tem um comportamento também mais de manhã, mais à tarde. Não, é um bicho que tá aí. Mas as aves sempre Tá mais solto, atividade, solto. Sempre mais atividade no início da manhã, até meio-dia, né? Mas você vê ao longo do dia inteiro. Mas além do canto que você falou do macho, né? Tem aqueles mais sutis, que eu acho que Tem um parece chamadinho. um sininho, assim. Que Tem. Ele tem. Não, é um repertório vocal riquíssimo. E lembrando que a gente tem outras espécies no Brasil, né? Não só o canário do mesmo gênero, Cicalis, a gente tem outras espécies. Por Na exemplo? Amazônia, o canário da Amazônia, tem outras espécies do É esse mesmo que a gente grupo. está vendo. A gente tem um outro bicho que do mesmo gênero que para mim é uma das vozes que melhor representa o cerrado, embora ele também ocorra em áreas Mata Atlântica de altitude, que é o Cicalis citrina, esse que vocês estão ouvindo aí, que é um cantinho de áreas. Eu estava recentemente na Chapada dos Veadeiros fazendo uma trilha no meio do nada, e Escutou. esse era o som da paisagem. Então a gente tem algumas outras espécies do mesmo gênero. Tem o Cicaris luteola, que é o tipio, todos do mesmo gênero do canarinho, são diferentes espécies. E todos são muito parecidos, o amarelinho ali e tal. O Cicaris citrina é um pouco mais diferente. Ô, Lu, e você falou da questão de Minas, né? Voltando a bater nessa tecla. Não só em Minas, né? Mas esse boom agora de canarinho, por questão até de comedouro, em casa também aconteceu isso. Não tinha, quando a gente mudou lá para Serra dos Cocais, a gente nunca tinha visto canarinho lá. A gente colocava quirelinha ali, assim, para outras espécies e de repente foram aparecendo, elas também reproduziram. Acho que a gente pode até adaptar, né, da música As Andorinhas Voltaram para os Canarinhos Canarinhos Voltaram, voltaram, porque boa, eles estão boa, super em alta, né? E a boa, gente vê então. cada vez mais, não só em Minas, mas ampliando mesmo o território, né? A gente pode adaptar agora, porque eles estão bem de volta ao território. Não, é uma ave, é uma dessas aves, na hora você sabe se alguém presta atenção na natureza, se você perguntar, você já viu um canarinho? E aí mora no Brasil, nunca viu um canarinho, não mora numa caverna, não existe. Então é um teste para saber se a pessoa tem contato. Porque às vezes você fala do tico-tico, mas eu não sei diferenciar um tico-tico do pardal, bem tiver uma canarinha, é canarinha. Acho que É a muito pessoa emblemático, muito né? emblemático. Esse colorido dele também. É um bicho lindo, lindo, lindo. E o canarinho do canarinho rei de Portugal. Do reino? Desculpa. O canarinho do reino de Portugal. Você falou que eles não são parentes. Não. Mas tem características. O formato do corpo, eles não são amarelos vivos, né? Eles são uma cor mais desbotada. Esse é também, como a seleção em cativeiro, tem muito tempo que o pessoal cria o canário do reino em gaiola, então você tem diferentes variedades. Você tem parece ter uma peruca, outro que é branco, outro que é rosa, outro que é... Você tem vários cantos diferentes, uns que são imponentes, assim, o bicho fica... Enfim, é um bicho que você foi muita seleção artificial, igual outros animais que foram domesticados. Mas não é nem um pouco parente dos nossos canários aqui. Agora, qual das músicas você prefere, né? O Canarinho do Peito Amarelo, né? Que é o do Milionários é Rico, que é a música, eu nem sei se é o nome da música é esse mesmo, ou o Canarinho Prisioneiro? Eu gosto mais de Milionários de José Rico, mas as duas são muito boas. Né? Canarinho Prisioneiro, que fala justamente esse dilema, né? Do passarinho, que o canarinho que estava preso, aí a menina vai e solta e o canarinho voa, ganha vida, Ganha né? o mundo. Ficou famosa essa música com Chico Rei e Paraná. E você, Ana, alguma música de canarinho? Tem a da Copa da Seleção também, que a gente já falou. Eu acho que eu gosto das duas músicas também, mas eu acho que o favorito mesmo é ouvir o Canarinho na natureza. Isso, aí, Vitor. Ganhou todo mundo, né? Ganhou. Nossa Azulona terminou com um canto muito maravilhoso. Ganhou todo mundo. Mais alguma dúvida, Nanda? Não, eu acho que é isso, assim, acho que as pessoas que querem atrair tem essa dica, né? Se tiver um quintalzinho, se tem uma pracinha perto de casa, eu acho que existe a chance de ter essa ave por perto e vai tornar o dia mais bonito, mais leve, mais feliz. É isso aí. Luciano, alguma informação? Mais? Vão canariar. Canariar. Fica a dica então, tá bom? Tava tentando achar a letra aqui, mas a gente faz ao vivo, né, Luciano? Como que é? Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro.
Tem que fazer aquela vozinha. Né? Você como um ótimo jornalista, um ótimo biólogo, A gente gosta de música, mas não sabe cantar. Pessoal, deixa seu like, seu comentário. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Sons da Terra.